Bom dia, queridos alunos de Fundamentos Históricos do Direito da Croton. Estamos aqui para iniciar essa nossa tarefa, essa nossa estrada de aulas gravadas, né? E que vocês agora estão assistindo por meio do YouTube. Eu já vou dizer, nunca fiz isso. É a primeira vez que eu estou passando por essa experiência de fazer gravações ao vivo. Então, eu peço a gentileza de que vocês relevem qualquer insegurança da minha parte, qualquer ato falho aí que venha a acontecer. Essa aula aqui corresponde à aula do dia 19, tá? 19? Não, do dia 20. Eu estou gravando essa aula agora aqui no sábado, mas essa aula deveria acontecer ontem à noite, tá? Então, ontem de manhã. Então, essa aula seria dada presencialmente no dia 20 de manhã, tá? Lá na Anhanguera. Espero que todos vocês estejam bem, com saúde, porque a gente nesse período está sabendo muito bem a importância da saúde. A gente está vendo muitas pessoas, infelizmente, falecerem e acabam perdendo a vida em relação a esse novo coronavírus que está se alastrando pelo mundo aí. Não seria diferente em relação a gente, tá? Bom, sem mais delongas, bom dia para todos e vamos lá. Então, lembrando que vou mudar agora de tela, a gente está falando, nossa matéria, né, Fundamentos Históricos do Direito, e nós vimos lá o direito hebraico, nós vimos o direito egípcio, e agora a gente inicia a nossa seção 4 da unidade 1, né? A gente vai falar sobre direito ibérico, direito medieval e Idade Média. O nosso objetivo aqui, não esqueçam de ler o livro-texto, que ele é muito explicativo, ele é bem detalhado, tá? O que a gente está trazendo aqui para vocês é um extrato, talvez os pontos mais importantes dessa unidade 1, seção 4, tá? E aí a gente vai continuando as nossas aulas sem maiores prejuízos aí, tá? Vamos lá. Outra coisa, não esqueçam de postar a atividade de vocês me mandarem essa atividade conforme eu fiz a orientação para vocês no e-mail do AVA, tá? Então, lembrando, eu mandei um e-mail pelo AVA para vocês. Avisem todos os seus colegas, que tem lá um e-mail que eu mandei para as 3 turmas que eu dou na Anhanguera, com as orientações de como vocês me encaminharem esse material, tá bom? Não esqueçam disso. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, primeira coisa, não existe propriamente um direito ibérico, um direito medieval, tá? O que existe são algumas codificações, porque nesse período era muito raro ter codificações. O direito era muito mais consuetudinário, né? Os usos e costumes que realmente vigoravam, né? Cada senhor, por exemplo, cada um senhor feudal fazia suas próprias regras e aí as impunha dentro do território sobre o qual ele dominava, né? Então, mas nós chamamos de direito ibérico, direito medieval, para que a gente possa, do ponto de vista acadêmico, teórico, conseguir colocar dentro de uma redomazinha algumas características próprias importantes e que inclusive fazem referência, que vem ter algum arzinho, algum sopro que ainda a gente acaba experimentando, como a gente vai ver aqui, né? Principalmente em relação ao direito canônico. Então, bom, a primeira coisa, o que é a Idade Média, né? Então, assim, a Idade Média é o período da história, principalmente europeia, né? Pegando talvez um pouquinho da África mais próxima da Europa, né? O período da história europeia que vai da queda do Império Romano, e a gente está falando lá do século V depois de Cristo, né? Até o século XV, época em que ocorreu a ascensão da burguesia, as grandes navegações, né, que acabaram descobrindo um novo mundo, etc., e o surgimento da cultura renascentista. Cultura renascentista que, só para dar um exemplo para vocês, tem como 2 ícones grandes o Michelangelo
e o Leonardo da Vinci, né? Então, esse período da Idade Média, inclusive, ele é dividido em dois espaços, né? Em dois períodos muito claros, assim. A chamada Alta Idade Média, que vai do século V até a consolidação do período feudal, né? Período feudal que se consolidou por volta do século XIX, do século IX até o século XII, e a Baixa Idade Média, que já é o que a gente chama de Baixa Idade Média, porque é o declínio da Idade Média, que vai desse período do século XI, XII até o século XV, né? Então, a Idade Média é um longo período que se estabelece em aproximadamente 1000 anos. Imagina o que não acontece em 1000 anos, né? Muita coisa. Isso é o que a gente chama de Idade Média. Dentro da Idade Média, uma das coisas mais interessantes do ponto de vista jurídico que aconteceu foi o direito feudal, né? Foi o feudalismo como um fenômeno político, social e econômico, né? E que dentre as características dele, dentre os resultados desse período, acontece um fenômeno jurídico bastante interessante, bastante importante. Então, o feudalismo que ocorre na sociedade europeia tem como marco inicial o século X, a gente está falando aí do ano 1000 mais ou menos para frente, né? E o que acontece do ponto de vista jurídico, né? O direito feudal ele acaba se caracterizando muito por um contrato, que era um pacto contratual, né? Entre um senhor e um vassalo, os seus vassalos, né? Então, essa ideia de senhor feudal e vassalo tem mais ou menos, tá? Mais ou menos as mesmas características do nosso Estado e os cidadãos, né? Mais ou menos, né? Sendo que, obviamente, naquela época o Estado era o senhor feudal, né? Então era um contrato entre o senhor feudal e o vassalo que obrigava esse vassalo a ser fiel ao seu senhor, né? Fornecendo-lhe ajuda, especialmente ajuda militar, né, para a proteção das suas terras, né, da sua região, e também obrigava ele a participar dos conselhos e das cortes do senhor, né? Então, a ideia de vassalo, que até hoje a gente meio que tem essa expressão muito arraigada na nossa sociedade, o vassalo é aquele que se entrega de corpo e alma ao seu senhor, né? Mais ou menos isso. O vassalo da alma, o vassalo do amor, dizendo poeticamente isso. E a ideia é justamente essa, porque era um contrato que se assinava e que ele basicamente se submetia às ordens do senhor. Aqui uma coisa importante. Esse contrato, ele não era necessariamente escrito e assinado, tá? Esse contrato, vou dizer de uma forma muito rudimentar, ele acaba sendo análogo ao que veio ser depois conhecido como contrato social. Por quê? Porque na realidade, obviamente que no período inicial, os contratos eram escritos, né? No início do feudalismo, existia um pacto em que o senhor feudal pegava e se apresentava para as pessoas da região com menos conhecimento, menos poder, menos força, menos dinheiro, etc. E ele se apresentava para prestar esse serviço em troca de fidelidade, de serviço e de proteção. A ideia é essa. Só que com o tempo, esse contrato passou a não ser mais escrito, nem verbalizado, nada. Ele passou a ser um contrato meio que tácito, né? Quer dizer, quaisquer pessoas que fossem nascendo naquela região, sob o domínio do senhor feudal, tacitamente já se submetia àquele, entre aspas, contratozinho social. Veja, eu estou fazendo apenas uma analogia, não existia nem ideia de contrato social. É que hoje, tantas centenas de anos depois, a gente consegue fazer uma ponte entre o que era o contrato feudal e o contrato social, depois que veio ser estabelecido pelas ciências políticas e tal. Tá bom? Que mais? Então, feito essa... Bom, qual que era a contrapartida? O que o senhor feudal... Qual que era a obrigação, entre aspas, do senhor feudal?
ele se obrigava, o senhor feudal se obrigava a proteger e a reconhecer o domínio do vassalo sobre determinada parcela territorial, que se tornaria hereditária. Então veja, você tem o senhor feudal, que é o grande poder centralizador de uma determinada região. Em contrapartida, ele dava para esses vassalos pequenos domínios, pequenas propriedades, varia de tamanho, dependendo do poder que esse cara tinha, desse vassalo tinha, pequenas propriedades, e nessas propriedades ele tinha mais ou menos o mesmo poder que o senhor feudal teria sobre toda a região. Então eram poderes e subpoderes que eram disseminados numa determinada região, todo mundo com certo poder, o senhor feudal com poder geral sobre toda a região, e cada um desses seus vassalos com poderes sobre uma determinada parcela dessas terras. Tá? E outra coisa, uma coisa muito importante e que acaba se refletindo até hoje no nosso direito civil, que é a questão da hereditariedade da propriedade. Né? Então, o que acontecia? Esses vassalos que se submetiam às ordens, em geral, desses senhores feudais, eles teriam direito hereditário àquela propriedade. Então, como a gente sabe hoje, essa propriedade seria passada de pai para os seus filhos, para os seus descendentes, etc. E aí nem precisa dizer, né, que essa noção de hereditariedade sobre uma parcela territorial desses vassalos, hoje a gente experimenta a título de direito sucessório. Né? Então, a herança nada mais é do que uma concepção moderna disso que tinha no direito feudal, 1000 anos atrás. Tá? Que mais? A justiça, na época, era aplicada de forma ordinária pelos seus senhores, né? Baseando-se especialmente em costumes regionais, né? Podendo ter como fontes algumas legislações romano-germânicas que a gente viu, inclusive do ponto de vista do direito romano, a gente viu lá atrás, etc. Bom, o que é importante falar sobre isso é que com o aparecimento gradual dos senhores feudais, o que se tinha foi uma pulverização de poderes. Pulverização de poderes porque eu tinha, imagine o tamanho da Europa, com vários senhores feudais se subdividindo, se espalhando por essa grande extensão de terra. E mais, cada um desses senhores feudais permitindo que alguns vassalos, sob o seu domínio, também pudesse ter as suas propriedades, os seus bens, sua família, etc. Então, o que acontece não havia propriamente uma divisão geopolítica na Europa, existia, mas não muito longe do que a gente vê hoje. Não existiam poderes soberanos, existiam esses senhores feudais que tinham poderes, mas principalmente poderes consuetudinários. Existia uma tolerância social disseminada na Europa de que essa fosse a forma correta de se distribuir poder. Né? Não existia propriamente um poder político centralizador, mas existia principalmente um poder econômico e patrimonial. Né? E aí, o que acontece com o direito? Ele passa a ser muito embasado em usos e costumes. Você tem uma disseminação de direito consuetudinário, muito pouca coisa escrita, né? O direito era muito consuetudinário, o que significa dizer que a sociedade do período romano, no período medieval, ela ia assimilando pela oralidade, né, pelos usos e costumes, aquilo que era certo ou não era certo fazer, o que se podia, o que não se podia fazer. Né? Então é por isso que a formação e a unificação do direito comum na Europa continental acabou sendo bastante prejudicada, né? Porque você tinha um pluralismo jurídico, né? Que foi um fato marcante na Baixa e na Alta Idade Média e que propiciava uma disseminação de sistemas jurídicos, muitos deles complexos, inclusive, né? E que se coexistiam em um mesmo período histórico, né? E dentro de mais ou menos o mesmo espaço territorial que não tinha um Estado ou um reino com poder e força suficiente para unificar
e impor suas normas, regras, padrões de justiça, etc. Então é por isso que o direito era pulverizado, consuetudinário, e não existia propriamente direitos codificados nesse período. Tá? Então é mais ou menos esse o quadro que a gente tem durante a Idade Média, no período feudal. Tá? Bora lá ver uma outra tela aqui. Bom, o que acontece? O que começa a acontecer nesse período durante principalmente a Alta Idade Média, né? Durante a Alta Idade Média, os costumes dos povos bárbaros, a legislação bárbaro-romana e os decretos conciliares, eles conviviam sem que houvesse um poder capaz de unificar, né? Então, eles eram muito disseminados, como a gente acabou de dizer aqui, né? Só que aí o que acontece? Mais ou menos a partir do século XII, começa a existir uma nova tendência jurídica, né? Uma nova, como a doutrina costuma dizer, uma nova expressão do direito, um novo vento jurídico aí, que é o que a gente chama de renascimento cultural do século XII, né? O que acontece com esse renascimento cultural do século XII? Começa a aparecer grandes universidades, né? Algumas delas existentes até hoje na Europa, né? Na Alemanha, na Espanha e tal. Começa a existir esse renascimento cultural, começa a se criar universidades, começa a haver uma rearticulação do comércio, ou seja, essas várias sociedades que estão espalhadas pela Europa, elas começam a se recomunicarem de alguma forma, né? E principalmente dentro das universidades, começa-se a haver um novo interesse pelo direito romano. E aí eles começam a estudar sobre a antiguidade, obviamente, por isso que a gente chama de renascimento cultural, e começa alguns ares da antiguidade, do Egito, do período hebreu, etc., da filosofia grega, começam a ser estudadas novamente, começa a se ter muito paulatinamente um interesse nessas culturas antigas e tal. E o que acontece? O direito romano começa a ser estudado. E aí esses grandes intelectuais, principalmente do conhecimento jurídico, etc., estudantes, estudiosos jurídicos, professores e alunos, eles começam a perceber qual era a importância do direito unificado. Porque quando você tem um direito unificado, você cria uma possibilidade maior de se entender o direito, de se entender as regras, de se procurar exatamente onde estão essas regras. Porque imagina, quando a gente está falando de Idade Média, período de 1000 anos, você tem uma sociedade que, queira ou não, ela é muito mais evoluída do que aquelas sociedades que existiam há 500, 1000 anos antes de Cristo. Obviamente que você tem uma sociedade muito mais evoluída, com um comércio mais evoluído, com navegações, né? Com transações econômicas muito mais diversificadas e evoluídas e tal. Então, se você não tem uma legislação mais ou menos padronizada, vira um caos. E aí o que acontece com os estudantes de direito da época em relação ao direito? Eles começam a ver a necessidade de se reorganizar o direito da época. E aí eles começam a pensar novamente em se criar um corpo jurídico que pudesse ser unificado, suficientemente abrangente, que pudesse ser entendido e pudesse ser compartilhado por todos as sociedades medievais, as sociedades feudais principalmente, seus senhores, né? E aí começa a se ter uma nova noção do que a gente chamou depois do corpus iuris civilis, que nada mais é do que o nosso Código Civil hoje, né? Então esse corpus iuris civilis tem a ideia do corpo jurídico civil. Lembrando sempre que a expressão civil vem de cidade, né? E o civilis é o direito das
cidades, das grandes conglomerações sociais. Tá? E aí, tudo isso ao mesmo tempo, como dizem aí, tudo isso ao mesmo tempo agora, você tem redescoberta do direito romano, rearticulação do comércio, reestruturação urbana, quer dizer, começa-se a entender a cidade como um lugar que deva ser saudável, né, para a população, então se rearticula, né, as cidades. E aí esses fatores todos, eles vão resultando numa nova expressão cultural jurídica que tem suas bases calcadas na doutrina jurídica que é instituída na própria Idade Média, né, e que vai fazendo com que o direito europeu e também a Europa comece a lentamente, paulatinamente, se unificar do ponto de vista principalmente jurídico, comercial e social. Beleza? Só que é o seguinte, por que isso começa a acontecer? Justamente porque essa unificação ela é resultado de uma formação intelectual de grandes pessoas, de intelectuais, obviamente, né, que vão sendo padronizadas através dos estudos que são feitos nessas novas universidades que estão sendo criadas nesse período. Então, veja, olha, surgimento de novas universidades, vamos estudar. Aí, essas pessoas que vão se direcionar para essas mecas culturais, que são as universidades, eles começam a ter uma formação intelectual, jurídica, filosófica, de convivência, muito padronizada, né? Porque se eles estão dentro de um mesmo ambiente, é óbvio que isso vai se tornar padronizado. Então, isso acaba beneficiando e viabilizando uma reunificação muito gradual do direito europeu, do direito medieval. Tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. Muito bem. Dentro dessa unificação, dentro dessa trajetória, aparece o que a gente veio conhecer depois como direito germânico. Tá? O direito das etnias germânicas era essencialmente consuetudinário, com todos os direitos dessa época, como basicamente todos os direitos dessa época. Né? Direito germânico não possui documentos escritos ou codificações, ou pelo menos não que tenham chegado até nós. Né? Esses povos, que eram povos invasores germanos, mantiveram seus costumes ancestrais, então eles trazem essa carga cultural, jurídica até a Idade Média, nesse período. Né? E aí eles são muito calcados, a ideia jurídica, né, a mentalidade jurídica deles, que é uma mentalidade também de costumes e uma mentalidade social, ela é toda calcada num clã, numa família, numa tribo. E aí essa família, esse clã, esses clãs, né, eles possuíam leis com tradições próprias, né, com usos e costumes muito próprios. Então, mais ou menos, se a gente quiser mais ou menos comparar, é o que acontece hoje em relação às famílias. Né? Quer dizer, cada família tem um jeito de viver. Então, assim, quem conhece muitas famílias diferentes, eles vão ter regras próprias. Né? Então, não vai assistir televisão, ou, sei lá, todo mundo na hora do almoço de domingo sentado junto. Acaba sendo regras de costumes. E vai um dos filhos não obedecer para ver qual que é a penalização. Quer saber? Nada de smartphone durante uma semana. É muito grave. Talvez o ato não seja tão grave por uma pena tão grave assim. Mas é isso. Né? Então, cada família tinha suas regras, tinha seus costumes, etc. Tá? O que é fundamental nesse período, e que a gente experimenta áreas disso ainda hoje, é que o pai exercia o poder absoluto dentro da família. Tá? Era dele que emanava as regras. Ele era, dentro do direito germânico, ele era o grande chefe. Né? Ele era a pessoa que mandava e desmandava. Nos costumes bárbaros, dentro do direito germânico, entendia-se que a família seria responsável, inclusive, pelas dívidas, atos ilícitos e erros
dos seus filhos. Então aqui eu quero focar, tanto que eu até grifei no material que eu passei para vocês, o seguinte, veja que nós estamos falando aí de direito da Idade Média, né? O direito germânico ele era muito calcado nos clãs e nos usos e costumes. E aí, nos usos e costumes, o pai era o grande chefe. Então ele tinha o poder absoluto dentro da sua família. Então ele era o mais velho, mesmo que os seus filhos, que eventualmente já tivessem seus filhos e netos, etc., se eles estivessem dentro ainda do poder e dentro dos domínios do seu pai, ele ficaria submetido a esse seu pai. Ainda não existia a ideia de maioridade, capacidade e incapacidade. Ele seria maior se ele saísse de casa e construísse sua família. Dentro de casa, não. Né? Você sabe que a gente ainda tem áreas disso em relação ao direito sucessório e direito de família. Né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, até 1988, quer dizer, se a gente está falando da Idade Média, 1988 foi ontem praticamente. Até 1988, vocês devem saber muito bem, nós tínhamos o pai como chefe da família. Né? Então, até 1988, o pai e mãe, eles tinham uma certa hierarquia. O pai estava aqui e a mãe estava aqui. Não se falava em poder familiar, se falava em pátrio poder. Isso só veio mudar depois com o Código Civil de 1988 e depois só veio a se consolidar com o Código Civil. Eu falei Código Civil, né? Desculpa, não. Isso só veio mudar a partir da Constituição Federal de 88, né? Que aí você não tem mais o pátrio poder como poder absoluto, a mãe acaba se erguendo e passa a dividir o poder familiar com o pai. Mãe e pai, a partir de 1988, com a Constituição Federal, passa a ter os mesmos poderes, tanto que não se fala mais em poder, em pátrio poder, mas se fala em poder familiar. Né? E o que mais? E aí sim, aí vem se consolidar no Código Civil de 2002, porque aí aquilo que é poder familiar dividido entre pai e mãe, ele acaba sendo especificado no Código Civil através das várias regras que tem lá dentro do direito de família, principalmente. Tá? O que mais? E uma coisa que não mudou daquela época para cá no direito germânico, o que se entendia o que se tinha é que a família ela era responsável por todos os danos causados por seus filhos. Então, dívidas, atos ilícitos, erros de quaisquer naturezas que fossem cometidos pelos filhos, quem eram os responsáveis eram a família, e principalmente o pai. Não é diferente de hoje, inclusive. Né? Então, por exemplo, os pais que tenham filhos menores, totalmente incapazes, se esses filhos cometem algum tipo de dano patrimonial em relação a qualquer pessoa, quem são os responsáveis para a reparação desses danos? São os pais. Então, esse é um elemento meio que criado pelo direito germânico, né, ou pelo menos consolidado pelo direito germânico, e que vem até hoje nos nossos dias, tá? Dentro do direito civil e direito de família. Tá bom? Vamos ver mais uma tela aqui, a próxima. Vamos lá. Bom, o que acontece? Com o passar do tempo, o direito costumeiro germânico, que, como a gente viu, não era consolidado, não era codificado, ele passou a receber influências do direito romano, como a gente viu agora. Né? E com o direito romano, que tinha leis escritas, codificadas, tinha o seu código civil, etc. E aí começa essa influência do direito romano, estudado nas universidades pelos estudantes de direito, né, pelos jurisconsultos, professores, etc., eles passam a formar um sistema jurídico romano-germânico, justamente por conta dessa influência, que acabou sendo conhecido como Civil Law, Código Civil. Né? Então, essa lei das cidades, essa lei civil, o que era? Era um sistema jurídico codificado, aí você tem um código, efetivamente, né? E que servia como fonte do direito, talvez a principal fonte do direito, como hoje para nós a lei é a principal fonte do direito. Temos outras, né?
Então, a gente tem a lei, a jurisprudência, a doutrina, os usos e costumes, os princípios gerais do direito, são todos fontes do direito. Então, o Código Civil passou a ser uma fonte do direito, por quê? Porque ele servia como referência, ainda servia como referência. Então, não é que de uma hora para outra os usos e costumes foram, vamos acabar com esse negócio de usos e costumes, vamos agora só atender a lei. Não, porque vamos combinar que isso não acontece assim de uma hora para outra, né? Então, o que acontece sim é que começa a existir um primeiro movimento para que os usos e costumes das castas, das famílias, etc., passem a ter como referência, não como obrigação ainda, mas como referência o civil law que foi desenvolvida pelo sistema jurídico romano germânico. Tá ok? E aí sim, esse sistema de direito codificado, né, ele passa a ser um sistema jurídico que acaba se espalhando pela Europa continental. Tá? Agora, tudo bem, já que a gente está falando que houve tanta influência do direito romano durante a Idade Média, o que vem a ser esse direito romano medieval? Bom, o que acontece? Com o fim do Império Romano do Ocidente e a destruição das bibliotecas, que nessas grandes guerras, nessas lutas que de vez em quando a gente vê em filmes por aí, as bibliotecas eram os principais alvos. E por que as bibliotecas eram os principais alvos? Porque já naquela época eles entendiam que o importante não era matar as pessoas que brigavam lá embaixo. A gente tinha que cortar a cabeça dos poderosos. E já nessa época entendia-se como poderoso as pessoas que eram os mentores intelectuais daquelas batalhas, né? Então, por que eu vou ficar matando esses soldadinhos de chumbo aqui, todos vestidos com essas armaduras, se eu acabo com a guerra matando o seu chefe? Então, a destruição das bibliotecas, elas impunham duas circunstâncias. Primeiro, uma circunstância moral, né? Porque quando você, na época, né, hoje talvez, não sei se ainda existe isso, mas na época, quando você destruía a biblioteca de uma determinada sociedade, você estava acabando com o intelecto, com a inteligência dessa sociedade, né? Porque estava tudo lá compilado naquelas bibliotecas. Então imagine-se o quanto de conhecimento que não se perdeu até hoje por conta dessas destruições. Quantas coisas maravilhosas a gente não teria conhecido se essas bibliotecas não tivessem sido mantidas, né? Mas o fato é que não foram, e tinha esse caráter de ataque moral às sociedades que se queria destruir. Isso de um lado. Por outro lado, você tinha a chance de destruir um lugar que era um lugar de encontro das mentes que pensavam estrategicamente, né? Geralmente, nessas bibliotecas, eles se reuniam os grandes pensadores, os grandes estrategistas que moldavam a guerra, que projetavam a guerra e tal. Você destruindo o templo de reunião desses caras, você desarticulava as cabeças pensantes, né? Então tinham dois fatores aqui: a destruição das bibliotecas. Desculpa se eu abri um parênteses muito grande aqui. Agora, o que acontece é que mesmo com essa destruição das bibliotecas, o direito romano continuou na memória da sociedade. Os usos e costumes, elas vão passando de geração para geração, né? E aí, o que se tem é que muitas regras do direito romano aparecem em contratos, em textos esparsos, em testamentos que talvez na época, porque já existia, né, a ideia de testamento, eram deixados, etc. Então o que chegou muito para a gente foi exatamente isso. Alguns textos esparsos que mostram a influência do direito romano no direito germânico. Tá? E aí vem um grande cara, aí vem um cara fantástico, um cara chamado Justiniano, né? Que foi um imperador bizantino do século VI d.C. E aí ele deu início à compilação do Corpus Juris Civilis. Ou seja, ele pega o direito romano, ele traz para as necessidades, para o tempo dele, e ele começa a construir uma codificação importantíssima que vai dar o esteio
da sociedade medieval a partir do momento em que ele toma o poder, né? Então, o que é esse corpus ius civilis? É um corpo jurídico, né? É um códex que contém um conjunto de textos jurídicos clássicos de gesta, que aí sim é fundamentalmente romano, com legislação imperial, que se chama de código, né? E aí a gente já está falando do Império Justiniano, né? E uma introdução com instituições jurídicas, que, mal comparando, é o que a gente chama de LINDB hoje, né? Então, essa introdução ao corpus iuris civilis da época é o que a gente chama de lei de introdução às normas do direito brasileiro, dando uma como se fala? Dando uma visão geral de como aquele corpo jurídico deve ser mais bem aplicado, né? Como é que você consegue extrair desse corpo jurídico o máximo de possibilidades que ele pode gerar. E aí o que você tem é que o Justiniano passa ele próprio a construir algumas regras que são consideradas, são chamadas de novelas, inclusive, né? Que não tem nada a ver com as nossas novelas globais de hoje, né? E que passam a ser agregadas a esse corpus ius civilis, inclusive depois da morte dele. Então, o que ele faz, que é genial, inclusive? O Justiniano, ele tem a ideia de que, para a gente poder unificar o poder político e o social jurídico, a gente precisa criar um código, precisa criar uma codificação. Mas essa codificação não pode ser fechada. E ela não pode ser fechada por quê? Porque, obviamente, que a sociedade se desenvolve. Então, nós não somos romanos. Nós estamos num período muito após o direito romano, principalmente o alto período da vigência do direito da civilização romana. Nós temos outras necessidades, outra vida, outro comércio, outra política, temos outros estudos. Então, o que a gente pode fazer é nós montamos um corpus iuris civilis, um código civil, que não se chamava assim na época, mas é o que é hoje. Monta-se um código e você vai agregando a esse código legislações específicas da nossa época, da nossa região, da nossa época, das nossas necessidades e tal. Então, é uma grande sacada do Justiniano, porque mesmo intuindo isso, ele não deve ter pensado exatamente nisso, mas ele intuiu o quê? Que o direito não é um sistema fechado. É um sistema que, para ele ser eficaz e para ele ser plenamente eficaz, ele tem que ser aberto e ele tem que se desenvolver. E aí, se desenvolvendo a sociedade, vai se desenvolvendo. O que ele fez? Ele fez com essas novelas que ele próprio criou e que depois veio sendo desenvolvendo mesmo depois da morte dele, ele fez a porta aberta para se agregar e se amoldar o direito romano medieval às necessidades atuais e futuras da própria época em que ele viveu. Isso é genial e é trazido até hoje pelo direito, tá? Uma coisa muito interessante que, veja, a gente está falando de Idade Média, né? Aquele período em que se queimava bruxas, que se matava quem estivesse contra a igreja, que a gente vai ver daqui a pouquinho e tal. O que acontece? Existe um caráter muito individualista que começa a surgir e que vai rompendo com esses elementos tribais e dos clãs, né? Esse caráter individualista faz com que se haja uma promoção do indivíduo como sujeito das relações jurídicas. Isso aqui é muito, muito, muito importante, inclusive para o nosso direito ocidental, o direito brasileiro, obviamente, está nisso tudo. Por quê? Porque você passa a ver o sujeito, o indivíduo, a pessoa humana, não existia essa expressão na época, mas como o vetor de todos os direitos. Então, começa-se a criar, a partir do direito justiniano, da época justiniana, a ideia de que, tudo bem, existem
existem clãs, existem famílias, existem tribos, maravilha e tal. Mas o direito, ele não é direcionado para família, ele não é direcionado para um grupo de pessoas. O principal foco do direito deve ser o indivíduo. Por quê? Porque pode existir indivíduos sem família, sem tribo, sem clã, mas não existe clã, tribo, família sem um indivíduo. Eles chegam a essa conclusão muito por conta do desenvolvimento das ciências formais desenvolvidas nas universidades. Então, eles vão, através dos estudos, das teses que eles vão desenvolvendo, eles chegam à conclusão, e isso demora séculos, mas eles chegam à conclusão de que vamos dar mais importância para o indivíduo, porque é esse cara que é o foco das relações jurídicas. Quando se pensa em relações jurídicas, direito patrimonial, família, herança, quando se pensa em tudo isso, a gente não pode esquecer que o centro das atenções é o indivíduo. Só para mostrar para vocês que o desenvolver dessa ideia do indivíduo como sujeito de relações jurídicas vai desaguar aqui no nosso Direito Civil de 2002 sobre dois aspectos. Primeiro, um aspecto mais constitucional do que civil, que é a dignidade da pessoa humana. Ou seja, um princípio basilar do Estado brasileiro é a proteção da dignidade humana. Ponto. E a segunda coisa, que aí sim é mais calcada no direito civil, é a ideia abstrata da personalidade jurídica, né? Então, vocês viram já no primeiro semestre do direito civil o que é personalidade jurídica. Então, essa ideia de personalidade jurídica ser a capacidade que uma determinada pessoa tem de exercer seus direitos e deveres na esfera civil, isso tem como início, como fonte, o direito justiniano, que começa a ver o indivíduo como o principal foco das relações jurídicas, né? Deságua, então, na ideia atual de dignidade humana e da existência, ainda que seja uma existência ficta, abstrata, da personalidade jurídica. Tá bom? Bom, então, só para finalizar, a gente vai falar um pouquinho do direito canônico. Direito canônico... Vou mudar de posição aqui. Aqui, quando a gente faz essas aulas aqui, tem que pensar na luz que entra de um lado e escurece de outro. Ontem eu estava fazendo uma aula para um outro curso e aí eu estava totalmente contra a luz. Aí quando eu fui ver, eu vi que aparecia tudo atrás de mim, menos a minha cara. Eu tive que fazer de novo uma parte. Bom, voltando, mas vamos perder. Não posso esquecer que eu não estou na sala de aula com vocês, eu estou aqui falando sozinho. Direito canônico medieval, para encerrar essa parte do direito ibérico e direito medieval. O direito canônico da Idade Média, eu acho que a gente sabe, né, todo mundo sabe, é o direito da Igreja cristã e que advém das origens da Igreja católica, né? Então, falar-se em direito canônico, basicamente, é se falar nas regras da Igreja católica. Tudo bem. Tá ruim aqui. E aí, o que acontece? Onde que aparece esse direito canônico com força total? Depois que o Constantino, o imperador Constantino, isso a gente está falando de 313, mais ou menos, depois de Cristo, ele admite a liberdade de culto religioso e ele outorga essa liberdade de culto. O que acontece? O Papa, que é o representante máximo da Igreja Católica, os seus bispos, os seus arcebispos, eles passam a gozar de poder para julgar os adeptos do cristianismo, quando esses se submetessem de forma voluntária, obviamente, à autoridade religiosa, né? E assim o que acontece? Os julgamentos sobre questões exclusivamente religiosas passam a ser de competência privativa da Igreja. Muito bem.
Paralelamente ao aumento da importância do poder do direito canônico, a Igreja passa a desenvolver um direito canônico especificamente, com um código canônico, inclusive, né? Que é apto às intervenções na sociedade que proporcionassem sua contínua autoridade sobre os diversos assuntos da sua época. Aí é que começa a entrar um negócio aí, uma areiazinha que a gente já vai falar. Bom, as fontes do direito canônico estavam dispostas nos decretos, concílios, constituições, estatutos aprovados dentro da Igreja, né? Principalmente decretos que eram outorgados e eram publicados pelo Sumo Pontífice, que é o Papa. Tá? Diante da quantidade de produção normativa das autoridades religiosas, o que foi necessário? Foi necessário que se organizasse esse corpo normativo enorme da Igreja Católica em textos de direito canônico, sobretudo em grandes compilações, que no final das contas acabou sendo denominado de direito canônico e principalmente código canônico, né? O que acontece é que do jeito que está escrito aqui, dá-se a impressão de que o direito canônico ele ficava totalmente voltado para a Igreja. E é verdade. A questão é que o direito canônico, a Igreja Católica nessa época, ela começou a se desenvolver de uma forma absurda. Ela começa exponencialmente a se desenvolver. Então você passa a ter um número de adeptos cristãos, um número enorme. E é obviamente que esse poder começa a crescer também nas mãos do Papa e da Igreja de modo geral. Eu estou falando Igreja Católica especificamente, né? Muito mal comparando, é o que acontece, é um fenômeno religioso que acontece hoje no Brasil, já de algum tempo, inclusive, que é essa proliferação, né, esse aumento das igrejas evangélicas, a ponto da própria Igreja Católica hoje ficar preocupada, né? Então, o que acontece? Você tem uma proliferação enorme de evangélicos e tal. Agora, qual é a diferença daquela época para hoje? Hoje, sim, você tem uma proliferação enorme de evangélicos. Mas essa proliferação, esse desenvolvimento enorme da igreja evangélica, ela ocorre sob várias denominações. Então você tem uma divisão de poderes, inclusive políticos, você tem uma enorme divisão de poderes. Imagina esse mesmo desenvolvimento, esse mesmo crescimento de adeptos da Igreja Católica, todos voltados a uma igreja só, sob o comando de um Papa. Imagine isso, porque hoje você tem muitos bispos por aí, né? Todos com poderes religiosos, poderes sociais, econômicos, eles têm o poder. Eu não estou nem entrando numa questão religiosa aqui, totalmente à parte de dogmatismo, o fato é de que essas igrejas crescem, elas se desenvolvem, criam uma preocupação enorme na Igreja Católica, que vem perdendo adeptos de forma muito, muito grave para ela, a Igreja Católica. Por outro lado, você tem uma disseminação enorme de, como que eles dizem, de denominações, né? Isso acontecia mais ou menos, aliás, no maior estágio ainda, na Idade Média, com a Igreja Católica, com o direito medieval canônico, só que não eram várias denominações, era uma só denominação, Igreja Católica. Então, hoje a Igreja Católica ela está experimentando do mesmo mal que ela cometeu as eventuais religiões da época, né? Ela toma todo o espaço. E aí, o direito canônico, ele não é só um direito voltado para a igreja. Sim, ele é voltado para a igreja e para os cristãos, para os católicos. Só que é o seguinte, quando você tem 1 bilhão de católicos, olha o poder desse código, né? Desse direito. E aí você tem o direito que ele é direcionado para a formação da família, propriedade, usos e costumes, contratos. Então, o direito canônico, em que pese ele seja direcionado para a família, ele acaba se alastrando pela Europa da Idade Média. Por quê? Porque ele vai se desenvolvendo ao mesmo tempo que se desenvolve a Igreja Católica. Então, é um grande poder, que depois, obviamente, a gente sabe que perdeu muito desse poder, né? Principalmente quando os papas perdem o poder político e perde
o status de chefe, né, de governo, principalmente, embora hoje ainda exista, né? O Vaticano é um estado independente da Itália, curioso. Mas imagine que o poder de chefe do Estado do Papa está bastante diminuído, né? Mas ele era muito forte anteriormente, tá? Bom, pessoal, 50 minutos de aula, eu acho que a gente até falou bastante sobre esse assunto, unidade 1, S4, e aí eu termino por aqui. Espero que vocês fiquem todos bem, né? Se protejam, não saiam, né? Fiquem em casa para que a gente possa retornar para as nossas aulas presenciais, todos vivos e com saúde, tá bom? Um grande beijo para vocês, a gente se vê, até mais, tchau, tchau.